E agora a gente vai falar sobre doenças alérgicas na primavera. Eu queria chamar a doutora Márcia, pode entrar, ela é alergista e pediatra. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Renata? Tudo bom, obrigada pela participação. Doutora, a gente acha que na primavera está livre quem tem alergia, né? Está livre das alergias, mas não. Que diferença que faz a alergia da primavera para a alergia do inverno? O que acontece no clima que acaba interferindo na nossa saúde? Com o calor, o aumento da umidade do ar, aí chegam as flores, né? E com elas os pólens, que acabam causando as alergias pra gente. Então aquela coisa que a gente acha tão bonita, para quem tem alergia pode ter problema, né? Pode virar um pesadelo nessa época, né? Agora, mas por que acontece a alergia, né? É na hora, é o cheiro da flor, ou são os pólens quando o inseto está levando de um lugar para o outro, ou o vento? Como é que acontece? Como é que a gente sente isso? Para que a gente tenha alergia ao pólen, o pólen tem que ser espalhado de uma forma através do ar, para que a gente tenha o contato. Porque se ele é transmitido, ele é carregado através de vetores, como os insetos, abelhas, ou às vezes até pássaros, a gente acaba não tendo contato com esses pólens. Então a gente precisa que ele seja dispersado pelo ar, através do vento principalmente. Então, até nos dias mais quentes, mais ventosos, as pessoas que têm alergia ao pólen acabam sofrendo um pouquinho mais. Mas ela tem um nome específico, é polinose, né? Isso, é a polinose. Porque vem do pólen? Não. E é mais relacionado ao pólen mesmo. Mas acho que um nome interessante que ela tinha antigamente também era febre do feno. Até porque historicamente foi descrito primeiro na Inglaterra por um médico inglês chamado John Bostock, que acabou fazendo a primeira descrição lá no século XIX, porque ele percebeu os sintomas dele que eram bem sazonais, né? Que é a grande característica da polinose, da alergia aos pólens, que ela vai acontecer exatamente sempre na primavera. E na Inglaterra ele relacionou que ele ficava doente sempre com sintomas de uma rinite naquela época que começava a colheita do feno, que acabava tendo a dispersão dos pólens, e acabou relacionando com o pólen do feno, mas não necessariamente precisa ser realmente com o feno, e muito menos ter febre, que as alergias acabam não causando febre, né? Deixa eu te perguntar, porque olha que geralmente quem tem alergia fica só com problema nessa região, não costuma ter febre, né? Isso, mas também pode ser alergia mais respiratória, como uma asma, que a própria polinose também pode ser um grande responsável por crises de asma. Nossa, então pode ser perigoso, então. Pode. Tem pessoas que podem vir a ter reações mais graves, uma falta de ar mais intensa, levando às vezes à hospitalização, ou às vezes até a casos mais graves. E esse pesquisador, como é que ele descobriu depois que, na verdade, não era causada, essa alergia que ele tinha, não era causada pelo feno e sim pelos pólens? Qual foi a passagem aí que teve? Ele, particularmente, eu acho que ele morreu sem saber que era realmente os pólens. Tanto que eles começavam a falar assim, vamos para o litoral, vamos para as montanhas, porque daí eram locais que tinham menos vegetação e realmente eles acabavam melhorando dos sintomas. Mas era porque iam para longe das plantas. Longe da plantação. Mas foi bem mais pra frente, já que eles realmente foram relacionar com a causa dos pólens. Então, quem tem alergia vai curtir a natureza, pode ter esse problema. Então não é uma coisa tão saudável para quem sofre com alergia. Tem um perfil, por exemplo, para quem tem doença alérgica, tem um perfil exato ou não para atingir? A pessoa alérgica, às vezes, pode ter manifestações até já desde que nasce, com as primeiras dermatites e os pequenininhos, principalmente, acabam sofrendo mais pelo inverno do que realmente pela polinose, porque a polinose acaba sendo muito rara nas crianças abaixo dos 4 anos, até talvez pela menor exposição deles aos ambientes abertos, diferente de uma criancinha de 5 anos que já vai correr num parque, no meio da grama. E qual que é a faixa etária? Então, assim, seriam as crianças acima de 4 anos, para idosos também um pouco mais grave ou não? O idoso acaba ficando mais recluso em casa, dependendo das condições físicas dele. Então, acaba não sendo uma doença muito de idoso. Acaba sendo mais das pessoas das idades mais ativas, né? Das crianças escolares, dos adultos jovens. Agora, ela é sazonal? É só nessa época do ano ou no inverno também ocorre, no verão? Porque quando a gente tem menos planta ou chegou perto de uma planta já pode ter essa alergia. Ou ela é só sazonal, é da primavera mesmo, porque a gente tem um aumento do volume das plantas, das flores? A gente tem um problema climático aqui, principalmente aqui em São Paulo, que as estações do ano não são tão definidas, né? O pólen, para ele ser dispersado, ele precisa dessas condições ideais. Então ele precisa daquele calorzinho, daquele aumento das chuvas, da umidade. Que tem tudo em São Paulo num dia só. Exato. Então aqui acaba não ocorrendo a polinose de uma forma abrupta e em grande quantidade, igual, por exemplo, no sul do país, que
que a temperatura, o clima já é mais bem definido. Então a planta fica dormente aquele período, daí chega a primavera, ela está toda preparada e vai soltar o pólen em grande quantidade. Até porque para acontecer a polinose a gente precisa da exposição em grande quantidade e que ele seja próximo dos humanos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem tanto. Em São Paulo e até no mundo inteiro a gente acaba tendo muito mais pelas gramíneas, até pela ocorrência delas, né? Acho que as gramas crescem em qualquer cantinho que tiver por aí, elas estão se proliferando. Então as gramas também causam isso, esses matinhos aqui, né? Isso, porque você vê que eles têm esses pólenzinhos aqui na ponta e eles que dispersados pelos ventos ali acabam causando as alergias. E essa grama aqui em particular é uma grama que é bastante comum. Esse aqui é a grama bermuda. A grama bermuda é uma grama que é bastante comum no uso de jardinagem, porque ela é uma grama que se dispersa facilmente, ela faz uma boa cobertura de um gramado e ela é bastante resistente se você pisa. Então ela é uma grama que é até bastante escolhida, até por exemplo, para campos de futebol, onde a gente vai estar próximo, aquele que você vai no final de semana ali num sítio, numa fazenda jogar bola e tá esse gramado bonito ali, é uma das possíveis causas. Então jogador de futebol, quem joga muito futebol nesses campos gramados pode ter essa alergia. A gente acaba não vendo tanto porque eles acabam aparando bem a grama, né? Tá. Então eles não deixam chegar nesse ponto, mas aquela coisa que você vai no sítio e fala assim, agora eu vou jogar bola, fala assim, então deixa eu cortar o gramado. E daí ele tá nesse ponto, você vai cortar, você acaba até se expondo numa quantidade maior. E até são essas pessoas que acabam ficando em mais risco de se sensibilizarem e desenvolverem a polinose. Então isso que eu ia te perguntar, a pessoa, você disse que ela nasce com alergia, pode nascer com alergia, mas por exemplo, quem nunca teve alergia, no caso, foi cortar a grama e se submeteu a isso, né, ficou exposta a esse pólen, ela pode desenvolver essa alergia então em qualquer fase da vida? Em qualquer fase da vida. A alergia tem esse ponto aí que eu acho que é muito interessante. A gente pode desenvolver, a gente pode ter contato com uma coisa a vida inteira. E em um determinado momento, às vezes depois de muitos anos de exposição frequente ali, que a gente vai de repente apresentar. E até a polinose tem uma síndrome que é pouco conhecida, mas que tem um síndrome de pólen-fruta. Que às vezes você tem alergia a uma certa fruta, que tem uma substância ali, principalmente as profilinas, que você está sensibilizado a elas, e daí, como ela cruza com algumas proteínas que tem também no pólen, você acaba tendo alergia. Mas às vezes aquele lá, eu nunca fui de frequentar fazenda, mas eu tinha alergia àquela fruta e de repente eu vou pro campo e tenho alergia ao pólen. Você fala assim, mas eu nunca me expus ao pólen. E a primeira vez, mas às vezes por outras exposições por outras vias, você pode vir a se sensibilizar e ter alergia. É vivendo e aprendendo, né? Que surpresa agora. E é como proteger, como cuidar, como é que evitar isso? Se você já sabe que você tem alergia ao pólen, o ideal é a gente se resguardar. Então, se você vive aqui no meio urbano, evitar ir para um campo, para um parque, principalmente nesses dias mais quentes, mais cheios de vento. Andar de bicicleta ou andar de moto, por exemplo, se você tem sintomas de rinoconjuntivite, sintomas principalmente nos olhos, né? Você precisa de uma proteção adequada. Colocar um óculos escuro, se você vai andar de moto, às vezes até um óculos com uma vedação melhor ali, para evitar essa exposição. Se sua alergia é leve, você foi passear ali no campo também, quando você volta para casa, trocar de roupa. Porque aquele pólen, às vezes, que não te deu alergia naquele momento, mas que grudou na sua roupa, você está carregando para dentro da sua casa. Tomar um bom banho, então, Tomar um bom banho. Isso, principalmente porque o cabelo, principalmente de mulher comprido, assim, né? A gente acaba grudando muito pólen ali também. Então, antes de você deitar, encostar no seu travesseiro, sentar no seu sofá, vale a pena você tomar aquele banho bem tomado, tirar todo o pólen, tirar toda a sujeira do cabelo também, além das roupas. Porque senão você pode desenvolver só do contato, de ficar cheirando o cabelo, né? Isso. E às vezes até o que você acaba depositando nos móveis, né? Até os móveis também? Se você tá com o pólen no cabelo ali, você fica encostado no sofá, você deita ali para relaxar na sua casa e depois você toma um banho e tal. Você fala assim, daí você volta a ter crise, mas às vezes por causa daquele pólen que se depositou no seu móvel ou até no seu travesseiro. E fica por quanto tempo? Não dura muito. Mas já é o suficiente para afetar. Para você pelo menos ter uma crise por 1, 2 dias ali. E quais são os sintomas, né? O que a gente sente na crise quando tem uma crise de polinose?
É bem semelhante a uma rinite alérgica. Então você pode, de acordo com a pessoa, vai ter gente que vai ter uma sensação mais de obstrução, outros vão ter muito mais produção de secreção, aquele nariz escorrendo, espirros, coceira, que a gente chama de prurido, né? Nasal, ocular. E quem tem crises de asma vai ter aquela sensação de falta de ar, tosse. Então é perigoso. Alguns podem ter até aqueles angioedemas, que são aqueles inchaços de lábios, olhos, dependendo do grau, às vezes até mais deformante, né, de um inchaço mais intenso. E depois que você desenvolveu a alergia, significa que você vai ter sempre? Ou vai ser só atemporal mesmo, sazonal? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, até como a gente não tem um clima muito bem definido, o pólen, por exemplo, aqui em São Paulo, acaba ocorrendo o ano inteiro. Em maior frequência agora na primavera, principalmente os meses de outubro e novembro ali, mas pode ocorrer o ano inteiro. Então, quem é mais sensível e sente o tempo inteiro, vale a pena buscar um tratamento. Dentro da alergia, a gente pode tratar, seja medicamentoso, através dos corticoides tópicos ali, usar um antialérgico, mas quem se incomoda muito tempo, o ano inteiro, por exemplo, às vezes até pensar em fazer as vacinas. Vacina, quais seriam as vacinas? A gente tem vacinas específicas. Nós fazemos os testes alérgicos para determinar exatamente qual tipo de pólen, porque não precisa ser necessariamente gramínea. Às vezes pode ser até de árvores. E mesmo dentro das gramíneas, dentro dos pólens de árvores, a gente tem subtipos diferentes. Quanto mais específico a gente fizer a vacina, melhores são os nossos resultados. Como funciona o teste de alergia, né? Você é uma picadinha e aí dessa gota de sangue a gente consegue saber como é que é esse teste específico para saber desse tipo de alergia? A gente pode fazer de duas formas. A gente tem testes laboratoriais que a gente vai buscar especificamente os anticorpos específicos a esses pólens, ou a gente também pode fazer o prick test, que é aquele teste de leitura imediata na pele. A gente não chega a machucar a pele, a gente quebra só essa camada córnea, que a gente fala, essa camada mais superficial da pele, para que o alérgeno, que a gente vai colocar uma única gotinha ali, tenha contato com a sua pele mesmo. Quebra como? A gente tem uma lancetinha, que às vezes pode ser plástica, às vezes pode ser metálica. Faz uma raspagem. Não. É um piquezinho, como se a gente fizesse uma punção, igual quando a gente pega uma caneta esferográfica e faz uma forcinha, fica só aquela marquinha. Ah, tá. Isso é suficiente pra gente. Esse pedacinho já dá pra ser estudado. Isso, daí a gente em 15 minutinhos, com aquele alérgeno ali na pele, a gente consegue fazer a leitura pra ver se a pessoa tem realmente positividade com aquele alérgeno ou não. E aí, a partir desse resultado, é desenvolvida uma vacina? Isso, daí a gente pode dar a vacina. Tá. Hoje a vacina ainda não precisa nem... Antigamente a gente só tinha as vacinas injetáveis, que a gente fazia aplicação subcutânea ali. Hoje até a gente consegue fazer sublingual, em gotinhas. Por isso que até fica mais interessante para tratar os escolares, as criancinhas menores, né? Que eles associam ao Zé Gotinha, né? A um personagem, mesmo não sendo da época de agora, da época, né? De vacinação, mas eles acabam associando, né? E tem adultos também que não gostam de tomar vacina, né? Eu já fui fazer matérias, reportagens sobre isso. A gente vê que tem adulto que não gosta mesmo de tomar vacina e por isso acaba evitando. E às vezes se você tem as gotinhas, é só como se fosse um remedinho mesmo e é mais fácil, né? A gente pensa que não, mas essas alternativas de aplicações, né? Você que é médica deve saber, fazem diferença no tratamento. Ah, né? sim, a adesão do paciente por ter esse incômodo a menos, né? Agora, doutora, então assim, é simples de consertar, né, essa questão de resolver esse problema, porque às vezes a pessoa fica sofrendo, se não procurar médico, se não procurar ajuda médica, quanto tempo fica essa alergia? Quanto tempo que a pessoa fica sofrendo com o nariz, os olhos? Às vezes pode ficar até contínuo. Pode ficar durante todos os meses aí da primavera, de 3 a 5 meses às vezes aí, com o nariz escorrendo, obstruindo ali diariamente ou quase diariamente. E se não trata, agrava? Não necessariamente, porque isso daí depende da predisposição individual e às vezes até da quantidade a que foi exposto. Por exemplo, se ela vai correr, por exemplo, no parque uma vez na semana, às vezes aquilo é suficiente para manter que ela tenha sintomas diários, mas não significa que vai agravar. Mas, por exemplo, se é aquela pessoa que já sabe que tem sintomas, que quando ela vai para um parque ela tem, e daí para de ir, fica um tempão, daí melhora depois de alguns dias, mas daí de repente ela vai visitar uma fazenda, onde ela vai ter maior exposição, porque principalmente essas gramíneas, elas são ervas daninhas, invadem as plantações de vários tipos. E daí ela se expõe numa maior quantidade, daí ela pode ter sintomas mais intensos.
Nossa, que interessante. Mas, por exemplo, uma pessoa que corre no parque todos os dias, o Parque Ibirapuera, que é bastante, né, bastante arborizado. A pessoa corre ali e ela desenvolveu essa alergia agora, está tratando. Ela tem que parar de correr no parque ou ela pode, enquanto faz o tratamento, continuar correndo que ela não vai ser afetada? Na alergia, a gente prefere medicar os pacientes de acordo com os sintomas. Não sendo sintomas graves, a gente prefere medicar para que ele possa manter as atividades. Tá. Porque até fazer atividade física, a gente melhora a nossa capacidade respiratória, nossa capacidade pulmonar, e isso também serve como um efeito protetor para essas reações respiratórias. Mesmo ele sendo exposto ao Mesmo verde? ele sendo exposto. Às vezes, talvez dependendo da gravidade, da intensidade dos sintomas, a gente medique e peça para que ele se resguarde um pouco. Chegamos num bom controle com os medicamentos? Sim, agora é hora de você voltar para as suas atividades. A gente quer manter ele o menos restrito possível. Então as pessoas, esse cenário não é igual, porque o Brasil é muito diferente. Então nas áreas mais arborizadas do país, as pessoas acabam sofrendo um pouco mais que isso, né? Você falou do Rio Grande do Sul, qual é a outra área? Assim, por exemplo, no norte do país, que a gente tem a Amazônia lá, então as pessoas acabam sofrendo um pouco mais com isso, apesar do clima lá ser diferente, né? É bastante úmido, né? Principalmente se a gente está falando mais do norte, tipo Amazônia ali, o clima é tão úmido que às vezes até a dispersão de pólen é diferente. E o tipo de árvores e gramíneas lá também podem mudar. Então a alergia ao longo do nosso país muda bastante. Tanto que quem realmente é mais expert em polinose é o pessoal do sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os Pampas. Porque eles já estão acostumados, né? Sim, eles têm um problema muito mais intenso, muito mais frequente do que a gente aqui em São Paulo. Nossa, achei muito interessante isso, porque a gente sempre fala do inverno, né? As doenças, geralmente a imagem que se associa, principalmente quem tem criança, é o pequeno indo lá para o hospital para fazer, né? Principalmente o hospital infantil para fazer a inalação. A inalação resolve, aliás, porque geralmente alguns tipos de alergia os médicos recomendam fazer a inalação para desobstruir um pouco. Nesse caso ajuda também ou não? Ajuda a fazer aquelas lavagens nasais com um soro fisiológico, porque daí se você se expôs, você fazer essa limpeza, umidificação da sua via aérea, você também já ajuda a tirar aqueles alérgenos, que é o grande papel do nosso nariz, né? Os pelinhos lá dentro servem para segurar justamente todas essas sujeiras, esses alérgenos aí que a gente está exposto no ar ambiente. E o fato de você lavar, você ajudou o seu corpo a tirar esse extra daí e às vezes até prevenir uma crise. Então fica as dicas aí, né, para uma mãe e para um pai, né? Tem uma pergunta para você no WhatsApp, vamos ver, DDD 81, bom dia. Me chamo Luciano, sou de Pernambuco, minha filha tem 6 anos. Gostaria de saber quais sintomas causam uma reação alérgica, sendo mais específico, uma tosse rouca, puxando muito, que incomoda a minha pequena. Ela deve estar com aquela tosse bem dolorida, né? Aquela tosse forte. Quais são os sintomas que o pai deve perceber na menina com relação à alergia? A tosse faz parte disso? A tosse pode fazer parte. Principalmente, por exemplo, se a gente estiver falando de uma tosse que é um equivalente a uma crise de asma, ela está bastante relacionada aos esforços físicos, por exemplo. Então, se ela tenta correr mais, se ela dá risada até mais intensa, essa criançada, às vezes ela vai desencadear uma tosse. E daí é uma tosse que já levanta a nossa suspeita. Mas também pode ser uma tosse relacionada à secreção. Por exemplo, ela tem uma rinite, fica com o nariz mais secretivo, mais obstruído. Daí na hora que ela deita para dormir, aquela secreção que não está conseguindo ser anteriorizada, colocada para fora pelo nariz, acaba gotejando lá atrás e causando essa irritação, causando aquela tosse seca, rouca, parece uma tosse mais irritativa, que nem sempre a gente consegue escutar até a secreção acumulada ali dentro. Então, no caso da pequena, são os pais que devem ficar de olho, porque às vezes uma criança de 6 anos não sabe expressar o que ela está sentindo, Exato. Ela só fica sofrendo, né, com os sintomas. Daí vale a observação mesmo dos pais, se há outros sintomas junto ali, até para conseguir contar melhor para o médico. Então, nesse caso, é indicado ele procurar um especialista, um médico, um pediatra, né? Pediatra ou alergista nessa idade? O pediatra é sempre a primeira porta, é o especialista, é o profissional geral que vai fazer a primeira triagem. Às vezes só de fazer medidas gerais, uma lavagem com soro fisiológico, uma inalação, porque pode até estar se relacionado com uma infecção viral. Ele faz esse primeiro tratamento e se houver melhora, para por ali com o pediatra, senão ele encaminha para um especialista. Perfeito, doutora Márcia, muito obrigada pela participação. Deixa os seus contatos. Claro, a gente
está na Casa Crescer, onde a gente se preocupa bastante com essa questão de prevenções das doenças, né? A gente tem um site que é www.casacrescer.com e a gente tem um Instagram também para o pessoal seguir, que é o @casa.crescer. Bom, obrigada pela participação.